Agora, meio-dia e 33 minutos, vamos com destaque internacional. Vamos olhar para a situação no Oriente Médio. A Embaixada Palestina no Egito informou há pouco que a passagem de fronteira de Rafah, que liga o país à faixa de Gaza, será reaberta na segunda-feira. Com isso, palestinos que fugiram para o Egito poderão voltar para o território palestino. O local foi fechado em 2024. Vamos falar sobre o acordo de cessar-fogo em Gaza com Alexandre Coelho, professor de Relações Internacionais da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Mais uma vez, muito obrigada por nos atender, professor. Um bom dia. Sempre um prazer aqui estar falando com vocês. Vamos lá, Alexandre. Com essa reabertura da passagem de Rafah e esse retorno dos palestinos à faixa de Gaza, inevitavelmente a gente se questiona com relação ao futuro desse território. O que a gente pode esperar de Gaza, que está devastada, que enfrenta uma crise humanitária, por onde passa a reconstrução do território, o auxílio à população e também a governança? Pois é, você falou numa palavra aí muito importante, governança. Toda vez que a gente olha para acordos como esse, principalmente o atual, não estou aqui querendo dizer que o cessar-fogo não foi bom, foi ótimo, foi excelente, principalmente pela troca, a devolução dos reféns e pela troca dos prisioneiros, né, palestinos, de volta para suas famílias. Isso, não tenha dúvida que isso é ótimo. No entanto, a gente agora entra numa segunda fase, que é após a assinatura do papel. Né? Ou seja, a assinatura aí desse acordo, dessa carta de intenções, ela no momento ela não passa disso. Portanto, eu sempre gosto de olhar para o que foi a implementação dos acordos de Oslo, para a gente tentar entender o que está acontecendo hoje. No que se refere aos acordos de Oslo, uma das lições mais importantes que nós podemos tirar do acordo é que a assinatura não é um sinônimo de paz, né? A paz, para dizer a verdade, requer instituições, mecanismos de implementação, vontade política sustentada, não apenas uma vontade política que seja do discurso para fora, um discurso que se quer apenas demonstrar para o seu público interno, para qualquer que seja o eleitorado, a vontade de ter paz, né? É necessário agora um trabalho de governança, ainda não se montou aquela força estabilizadora internacional de paz que vai ser composta, por exemplo, pelos países árabes e muçulmanos. Deve demorar meses para que essa força estabilizadora seja formada e então consiga chegar aí em Gaza e tentar manter uma certa paz para que as instituições sejam formadas e a faixa de Gaza seja reconstruída, né? Até acho que é um pouquinho pior que os acordos de Oslo, porque nessa carta de intenções, no acordo que foi firmado, não se reconhece de forma expressa a existência ou a necessidade da existência do Estado palestino. A existência do futuro Estado palestino está condicionada a uma série de senões que pode, a qualquer momento, ser levantado por Netanyahu, por exemplo, como uma não cumprimento do acordo e, por sua vez, os bombardeios voltarem. Isso tudo depende agora de acompanhamento constante e eu temo que isso não vai ocorrer. Se isso de fato não ocorrer, se essa implementação, se a governança não se estabilizar, não se colocar agora para que o acordo seja efetivado, de fato nós teremos apenas nós teremos apenas um cessar-fogo muito fragilizado. Você frisa muito bem, né, Alexandre, que estamos falando não de paz, mas de um cessar-fogo. E destaca o fato de alguns compromissos que foram assumidos pelas partes para que esse acordo avance. Nessa primeira etapa, havia a previsão de entrega dos corpos ou restos mortais de todos os reféns israelenses. E isso ainda não aconteceu. Em que medida essa questão pode comprometer o avanço desse acordo entre Israel e Hamas e pôr fim a essa trégua? Perfeito. Isso pode de fato comprometer, porque Israel, e aí no caso, eu falo Netanyahu porque ele é que é o representante aí no caso de Israel, mas isso pode ser tratado como um assunto a ser tratado de forma diplomática, digamos, ou seja, postergar até a entrega total
ou melhor, até a entrega daqueles corpos que foram localizados, porque muitos estão sob escombros em Gaza, ou seja, pode ser tratada de forma negociada ou pode ser considerado uma quebra no que foi estabelecido no contrato. E, a partir do momento que se for considerado isso como uma quebra sem precedentes do que foi estabelecido por parte de Israel, pode-se voltar novamente ao bombardeio e a gente ao status quo anterior à entrega dos reféns. Então, esse é um ponto muito sensível, né? Eu acho que há aí um jogo também psicológico para o lado do Hamas e a gente precisa acompanhar com muito cuidado, porque esse é um ponto sensível. Aliás, todos serão, e esse é um deles, é um dos primeiros que já se colocam na frente para a implementação do acordo de paz. No momento desse, o ideal era as forças mediadoras atuarem o quanto antes. Quando eu falo forças mediadoras, são Turquia, Catar, Egito. O quanto antes eles atuarem nessa questão da devolução dos corpos israelenses, melhor e mais garantido será a continuidade da paz em Gaza, né? Então, e aí a gente volta novamente para a questão da implementação, de fato, do acordo, né? Um outro ponto, quando você fala de pontos sensíveis, Alexandre, só para a gente encerrar aqui, é a questão da desmilitarização do Hamas. Ainda não há uma sinalização de que, de fato, isso vai acontecer. O grupo ainda não assumiu esse tipo de compromisso. Qual que seria o grande obstáculo agora para as próximas etapas desse acordo de cessar-fogo, quando a gente olha no ambiente geral dessas negociações, Alexandre? Olha, eu acredito que o quanto antes chegar a Força Internacional de Paz Estabilizadora, esse tipo de situação pode ser resolvida, principalmente no que se refere à entrega de armas. Provavelmente o Hamas não vai querer entregar de fato essas armas, isso vai ser um ponto ou de negociação ou um ponto em que, conforme Trump já disse, nós vamos desarmá-los, então nós vamos destruir o Hamas de vez. Se isso voltar, ou seja, se isso tiver início, nós teremos a entrada dos Estados Unidos de forma efetiva dentro desse complexo, dessa complexa situação que já está lá formada, né? Provavelmente, se isso ocorrer, os Estados Unidos entrando, nós teremos uma reversão novamente. A força estabilizadora vai demorar muito para chegar. Deve demorar meses, infelizmente, porque eu acho que aí a intermediação da Turquia, do Catar e do Egito seriam essenciais para desarmar o Hamas, né? O ideal seria de fato esse desarmamento, mas o Hamas, por outro lado, ele entende que, pelo menos o braço armado do Hamas, entende que a única forma dele conseguir ter poder, mesmo após a estabilização da região, é ele tendo armas. O que, na verdade, é difícil. Por quê? Porque a gente já está vendo as execuções ocorrendo dentro do território palestino, ou seja, o Hamas entende que grupos ou facções que são contrárias ao entendimento do Hamas ou que praticam outras formas de entendimento lá dentro devem ser eliminadas, né? Esse é um ponto. Outro é o seguinte: Israel, por sua vez, também estava armando essas outras facções lá dentro. Então, isso também tem de ser resolvido, até para o Hamas criar confiança de poder se desarmar. Do contrário, isso não vai acontecer. Por isso que acredito que o resultado mais provável, pelo menos nas próximas semanas, seja ou a gente ficar no fio da navalha em relação a esse cessar-fogo, sempre com o risco de volta dos bombardeios, ou então a volta efetiva desses bombardeios nas próximas semanas. Infelizmente, não estou vendo aí a implementação, a efetivação desse acordo. Por enquanto, há diversos, como a gente fala em inglês, enfim, furos ou gaps dentro desse acordo. Então, infelizmente, por enquanto, não estou otimista quanto à efetivação desse acordo. Alexandre Coelho, trazendo aqui análise sobre a situação em Gaza, as expectativas com relação a esse acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas. Alexandre, mais uma vez, muito obrigada. Alexandre, que é professor de Relações Internacionais da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Bom dia, Alexandre. Bom dia, muito obrigado.